Boa noite. Nossa, que alegria ver vocês. Que coisa boa, né? Estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Graças a Deus, né? E hoje nós vamos falar de prece, que coisa boa. Falar de algo que nos é tão comum, mas às vezes é tão difícil. Às vezes tem dia que a gente não consegue nem rezar. Nossa cabeça, o ambiente que nós estamos, às vezes está muito tumultuado. Então, hoje nós vamos aprender juntos, porque essa palestra é uma conversa, né? Quem me olhou ali viu que eu estava lendo o Evangelho e eu estudo até o último segundo, porque estar aqui na frente é muita responsabilidade. Vocês não imaginam o quanto, mas é feliz também. E hoje a gente vai estudar um pouquinho do próprio Evangelho, no capítulo 27, que está lá, pedi e obtereis. Ele fala tudo sobre a prece, gente. Ali tem um manual da prece e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, prece, auxílio para a alma. Assim como as nossas necessidades fisiológicas, assim como as nossas necessidades básicas da vida, de se alimentar, de tomar água, de acordar, né, de estar sempre fazendo o bem para nós, a prece é esse exercício diário que a gente não pode deixar de fazer. Tanto que no livro Sinal Verde, que já foi a minha última palestra, o André Luiz ele fala, lá no capítulo, num dos primeiros capítulos, ele vai falar que antes mesmo da gente ir para as nossas tarefas diárias, a gente precisa fazer a prece. E ele vai falar assim, é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Então, a prece é como se a gente estivesse abençoando aquele dia que está por vir, aquela semana, abençoando aquela dificuldade que a gente vai ter naquele dia, aquele desafio. Teve um dia essa semana que eu acho que foi um dos dias que eu mais rezei assim nesse ano, e foi um dos dias mais difíceis que eu tive. E aí eu pensei, poxa, e se eu não tivesse rezado? Mas o que será que acontece quando a gente reza? Vocês já pararam para pensar nisso? Estou rezando aqui. O que acontece nos bastidores? Na parte que eu não vejo. Na parte que a espiritualidade está ali junto comigo. Que eu estou sentindo aquele arrepiozinho no braço. Que eu estou sentindo aquele conforto, aquele amor. Mas eu não vejo. O que será que acontece? Acontece um compromisso de confiabilidade, uma confiança. Porque eu preciso crer só no que eu vejo, como Tomé? Será que é assim? Porque eu não estou vendo, então não vou acreditar que existe? Quando eu faço a prece, eu faço uma ligação com Deus. Assim como os nossos aparelhos celulares hoje, automaticamente têm o Wi-Fi. A prece é esse Wi-Fi espiritual, né? Essa conexão da internet com um plano superior, em que a gente vai fazer uma mudança de pensamento, uma transformação interior na gente. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês que estão comigo. Se eu rezar, vai resolver os meus problemas? Sim ou não? Sim. Então eu vou rezar para eu não pegar trânsito. Não vou pegar. O que vocês acham? Eu vou rezar para eu conseguir pagar aquele boleto amanhã. Eu vou conseguir pagar. É assim? Não, né? A prece, ela não é uma solução mágica. Ela vai fazer essa conexão com o plano superior. E nesse capítulo do Evangelho, olha só que interessante. Ela vai falar assim, não é que ela vai te afastar do mal, mas ela vai fazer com que exista uma mudança de pensamento para que você tenha uma nova postura diante desse mal que pode acontecer. Então, a prece, ela é uma transformação nossa. Não é do mundo, não é das pessoas que estão ao nosso redor, não é dos nossos problemas que vão deixar de existir. É uma mudança
nossa. É uma aproximação do céu. Desse céu não por palavras, mas por atitudes. E aí, como a gente está aqui nesse compromisso que a gente veio hoje, dessa palestra, e a gente chega aqui cansado, e a gente chega aqui cheio de desafios na nossa cabeça, nervoso pelo dia que a gente teve, a gente vai fazer um ato de compromisso. A gente vai olhar para a pessoa que está do nosso lado, quem estiver dormindo, olha para a pessoa do seu lado, olha bem, ó. Fala assim, oi, tudo bem com você? Que bom que você está aqui. E aí você vai repetir comigo. Tu eternamente responsável para que eu não durma. Tudo bem? Porque quando a gente quer aprender, o que acontece? Dá aquele soninho, aquele cansaço, né? Então agora você tem um parceiro com você. É o seu mentor. Ele não vai deixar com que você perca esse ensinamento de hoje, do Evangelho, tá bom? E aí, o que acontece, então, nesses bastidores? Lembra quando a dona Neuza fala no passe assim, ó, pensamento em Jesus. Por que será que a dona Neuza fala isso, Aline? Porque ela vai fazer com que você tenha um foco. Porque às vezes você vai sentar ali para tomar o passe e começa a vir todos os problemas na sua cabeça. E você não consegue se concentrar. Então, você vai olhar para o seu amigo agora e vai falar assim, ó, pensamento em Jesus. Perfeito. Esse é o primeiro passo da prece. E aí, o que vai acontecer? Pensou em Jesus? Lembra quando Jesus dizia assim, ó, se um ou mais estiver rezar, né? Então eu estarei com vocês. Não é assim que ele falou? Não com essas palavras, né, Aline? Mas mais ou menos assim, não foi? Então, se um ou mais de vós, né, estiverem pensando em mim, eu estarei com vocês. E aí eu vou perguntar para vocês. Vocês estão em casa, mas vocês estão sozinhos? Nunca, né? Nunca estamos sozinhos. Então, se a gente não está acompanhado dos nossos espíritos bons, o que será que está do nosso lado? É um problema, né? É isso mesmo, não quero nem ver. Também não quero. Está ótimo assim a minha mediunidade, não quero ver, não. Então, é isso, a prece, ela vai fazer uma limpeza mental em você, do seu pensamento. Ela vai tirar aquele sentimento que está assim, dolorido, porque vai chegar boas companhias perto de você. E aí tudo aquilo que estava bloqueado pode começar a se abrir. Se você tiver essa frequência. E, de novo, essa confiança. Porque quando a gente faz uma prece, a gente precisa confiar que aquela prece vai chegar a algum lugar, que aquela prece será analisada, e que aquela prece pode acontecer. E se a gente for assistir o livro Nosso Lar, ou assistir o filme Nosso Lar, ou ler o livro, a gente vai descobrir por André Luiz que lá no plano espiritual existem colônias, que são lugares em que nós ficamos quando nós não estamos aqui na Terra. E lá na colônia Nosso Lar tem vários ministérios, como se fossem locais de governo mesmo, onde eles tomam decisões. E lá existe o Ministério do Auxílio. E lá no livro Nosso Lar, o André Luiz vai falar isso, que lá no Ministério do Auxílio as preces são analisadas e elas podem se tornar reais, né? Então, por que elas são analisadas? Aí, de novo, ó, mais uma pergunta teste, hein? Tudo que a gente pede é bom? Sim ou não? Nem sempre, né? Por quê? Porque, às vezes, a gente pede coisas que a gente não precisa, não é verdade? A gente acha que a gente precisa, mas quem sabe verdadeiramente que a gente precisa é
Deus, perfeito, hein? Ó, vocês já acertaram 5 aqui na prova. Então, quem sabe o que é melhor para nós é Ele. E a frustração, poxa, mas eu estou passando por um sofrimento tão grande, por que que Deus não atende, Aline? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele acompanha tudo o que está acontecendo. Antes mesmo da gente saber, Ele já sabe. Então, Jesus vai falar nesse capítulo do Evangelho o seguinte: quando orar, ora em secreto. O que significa isso? É você e Ele. É você e Ele. Ninguém mais precisa saber o que você está passando, porque Ele já sabe. Não se coloque em evidência, rezando na frente dos outros, em público, para mostrar a sua fé. Você não precisa, né? E ele vai falar assim, não precisa fingir, exagerar, porque você não será atendido pela quantidade ou pela beleza das palavras, e sim pela sinceridade delas. E aí a gente entra num ponto importante, que às vezes a gente escuta aqui na casa. Eu não sei rezar. Como que eu vou rezar, Aline? Como que eu vou rezar se eu estou passando por esse problema tão difícil? Como que eu vou fazer isso se eu preciso pagar as contas, comprar alimento, se eu preciso me livrar dessa situação tão grave? Então, como eu vou orar? Você vai conversar com Deus. Como se você estivesse conversando com o seu melhor amigo. E você pode chorar? Pode. Deve desabafar. Você pode ficar frustrado? Deve ficar frustrado. É humano, gente. É humano sentir. Outro dia eu falei para uma moça do meu trabalho, não se culpe por sentir, né? Não se sinta mal por sentir, porque a gente está na Terra para sentir essas aflições. Mas a esperança de Jesus vem e fala o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e você vencerá também. Então, Jesus, ele não fez uma promessa. Ele falou, eu passei por esse mundo de aflições. Eu me preocupei com a comida. Eu me preocupei com as questões materiais. Eu me preocupei com a violência, com a dificuldade familiar, com os desafios íntimos. Mas eu venci esse mundo. E eu vim aqui por vocês. Por todos nós ele veio. E assim, a gente entra nesse modo de orar. Porque a gente não pode deixar de orar. Vai ter dias que só vai sair um Pai Nosso. Só vai sair uma Ave Maria. E está tudo bem. Porque é o modo que você está conseguindo hoje. Mas o ideal é que você tenha essa ligação com Deus. E o que é essa ligação? Você vai salvar Ele no seu espírito. Assim como você salva um contato no seu celular, você vai agendar Ele dentro de você. E todos os dias, se possível, né? Tente fazer um horário fixo para conversar com Ele. E como recomenda André Luiz, né? Ele recomenda pela manhã, para você se preparar, né? Para os dias que vai vir, né? Mas tente ter um horário fixo, diário, para conversar com Deus. E está tudo bem assim. Converse do seu jeito, com a sua linguagem, com as suas palavras, com o seu amor. E vai dar muito bom essa conversa. Mas aí, Jesus, nesse capítulo do Evangelho, ele nos faz um lembrete importante. O perdão. Então, de novo, eu vou pedir para vocês repetirem. Pensamento em Jesus. Mais forte. Pensamento em Jesus. Porque essa prece do perdão, ela tem que ser mais forte, não tem? Porque a gente vai rezar por quem nos incomoda. Por quem está machucando a gente. E a gente vai ter que rezar sim ou não? Sim. Eu não ouvi direito. Sim. Ah,
então agora sim. A gente vai ter que rezar porque nos magoou. E aí ele fala assim, ó, que sem o perdão, a prece não irá agradar a Deus. Então não adianta a gente fazer uma prece se a gente não partir de um coração puro, limpo, leve. É difícil aqui na Terra? Muito, muito. Porque todos os dias a gente está em sociedade, em comunidade, em relações pessoais e profissionais que vão nos desgastar. Mas ele fala que se a gente não tiver o coração puro, a gente vai estar indo ao contrário da caridade. E ele fala ainda que a gente precisa orar com humildade e não com orgulho. E nessa hora que eu estava estudando isso, eu lembrei de que Jesus ele gostava muito de falar sobre casamento nas parábolas dele, porque o casamento, naquela época, era uma festa que parava tudo. Todo mundo parava para ir no casamento e celebrar aquela união. E aí, quantas vezes dentro dessa relação a gente vai ter que reforçar essa união, né? Porque no começo são só alegrias, mas depois vem os espinhos, né? O que são os espinhos? Os desafios, as diferenças, né? E aí a gente vai lembrar daquela frase que Jesus disse, de não só perdoar 70, mas 70 vezes 7, né? Para a gente sempre perdoar e sempre lembrar que o outro, assim como nós, ele é um espírito que está em evolução, que está aprendendo. E como que a gente vai fazer essa prece? Com paciência, porque nos primeiros dias ela vai ser muito difícil, a gente vai precisar reforçar o nosso amor, com aceitação, porque tem situações que a gente vai precisar passar, como espíritas, a gente sabe que foi tudo programado. Que tudo que está acontecendo aqui, a gente é capaz de superar. Porque Deus, ele não vai nos dar uma cruz maior do que a gente possa levar. Mas as cruzes da terra são pesadas. Elas são desafiadoras. Mas Paulo de Tarso vem dizer que antes mesmo da gente existir, tudo já estava preparado para nós. E se tudo materialmente já estava preparado, imagine nós que demoramos, em média, 30 anos para reencarnar. Em média. Então, a gente vai precisar ter essa aceitação, essa confiança. Mas a prece, ela também pode ser um agradecimento. Nossa, que bom, Deus, que aconteceu dessa forma. Nossa, que bom que agora eu estou empregado, que bom que agora finalmente eu atingi o meu objetivo. Porque o caminho da prece, ele é feito com pensamento e sentimento. E é por isso que deve ser um compromisso diário. Porque eu vou pensar e sentir isso dentro de mim, para que isso aconteça. Porque se eu não rezo, sabe o que acontece? Eu entro na energia do pensamento negativo. E aí, ao invés de eu conversar com Deus e falar, Deus, eu preciso de uma ajuda nessa parte. Eu quero que aconteça isso. Eu fico pensando no que eu não quero que aconteça. Um pensamento fixo. E esqueço que o pensamento ele tem uma atração, ele tem um magnetismo, que ele vai me levar exatamente aonde ele está indo. Certo? E ele pode ser também uma vibração, porque no mundo espiritual, onde é a nossa casa familiar, onde nós visitamos todas as noites, nós vivemos as experiências do Espírito. E lá tudo é feito pelo pensamento e pela vontade.
E isso você vai encontrar em todos os livros do Emmanuel, em todos os livros do André Luiz. Eles vão falar a mesma coisa. A importância do pensamento e da vontade. Porque não adianta eu só pedir. Eu preciso agir. Porque a palavra oração, ela é a junção de orar com ação. Então não adianta eu ficar esperando que aconteça sem que eu dê um passo. Sem que eu também me abra para esse processo junto com Jesus, para essa mudança na minha vida acontecer. E vai nos colocar ali numa posição de humildade. E aqui está a parte mais bonita. Porque vai nos colocar no lugar que ainda estamos aprendendo. Que podemos errar, mas já conhecemos o caminho. E no caminho, né, no lugar de quem vai reconhecer o Cristo, que mesmo Jesus teve aflições, e teve momentos que ele parou todo o processo com os apóstolos, e foi o quê? Orar. Ele foi se conectar com Deus, e ele foi desabafar as suas dificuldades, as suas dúvidas e os seus medos, porque Jesus também teve medo, gente. Se vocês assistirem o filme, se vocês lembrarem a história de Jesus, vocês vão perceber que Jesus também passou por aflições, mesmo sabendo tudo o que ele ia passar. Mesmo sabendo todo o sacrifício que ele ia ter que fazer. Ele teve medo, ele teve angústias. Então, mesmo com medo, a exemplo do Cristo, nós precisaremos seguir. Nós precisaremos fazer o que é esperado de nós. E é igual na situação em que alguém está no hospital. Alguém vai ter que fazer a internação, não vai? Alguém vai ter que cuidar para que aquele paciente seja atendido bem pelos enfermeiros, vai ter que fazer as visitas, vai ver se ele precisa de alguma coisa. Então, mesmo em uma situação de angústia, nós teremos que agir. E agir com lá no começo que eu falei, com a confiança de que nós nunca estamos sós e nem desamparados. Que é isso que a espiritualidade vem trazer para nós. E, enfim, o que seja feita a sua vontade, Deus, e não a minha. Porque eu, Aline, sou um espírito pequeno demais para entender que tudo que eu estou passando hoje é sinal de várias e várias reencarnações. E que em uma só eu não vou conseguir mudar tudo. Mas se eu tiver essa fé, esse compromisso com ele, finalmente eu vou entender que eu não estou sozinha e vou ter a confiança de fazer a oração que ele me ensinou. E aí eu vou convidar o meu maestro para me ajudar nessa oração que nós vamos cantar juntos, tá bom? Então vamos cantar e vamos pensar no problema que nós estamos aqui hoje. Que tudo tem uma solução. Toda prece tem uma resposta. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor
seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. A música é uma prece, né? O abraço é uma prece. O perdão é uma prece. O silêncio é uma prece. O bom dia, vá com Deus e que Deus te abençoe, é uma prece. E que nós confiemos essas preces à vontade de Deus, que é o nosso Criador. E a esse Jesus de infinita misericórdia que governa a terra, que nos escolheu a dedo para estar aqui, nessa casa maravilhosa, nesse país, nessa família tão desafiadora, e que nos escolheu a dedo para aprender o amor, né? Na vida espiritual. Então, que Deus abençoe a todos, né? E que vocês possam sempre levar Jesus, né? Levar a espiritualidade onde vocês forem com essas preces, tá bom? Muito obrigada.